Oiê, nós fizemos o devocional. Eu quero complementar o devocional com esse versículo, que eu achei muito interessante. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 11, vai dizer: como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo está em tudo e em todos. No devocional, eu falei sobre herdar o reino de Deus, daqueles que me dizem Senhor, Senhor, Senhor. Em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e aquela coisa toda. Então nós merecemos herdar o reino do céu, né? E hoje em dia as pessoas têm muita coisa em julgar as atitudes, né? As pessoas, nós temos isso, eu tenho, de julgar muito a atitude do outro. Que eu já falei que antes de eu chegar até você com esse vídeo, a correção ela é pra mim, o ensinamento ela tem que vir pra mim primeiro. A correção de Deus tem que vir pra mim. Então nós temos isso, muitas vezes involuntariamente, né? Nós criticamos a atitude do irmão. Isso me fez relembrar, quando eu ouvi esse versículo, da passagem de Jesus com aquela prostituta. Ali, quando eles queriam apedrejar aquela mulher que, pela lei de Moisés, deveria morrer a pedradas. Não é? Porque ela foi pega. E as pessoas que estavam ali ao redor, com as pedras na mão, querendo dar aquela pedrada, Jesus falou, é a lei? Eles falaram, não, Jesus, é a lei de Moisés. Tem que Jesus falar, é a lei? Então, que se cumpra a lei. Mas antes que a lei se cumpra, um fato bem interessante, uma palavra muito sábia que Jesus deixou. Antes que a lei se cumpra, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus fala para atirar a primeira pedra, gente, Jesus fala ali, você tem essa capacidade de julgar o outro, de condenar o outro pelo pecado? Porque se você condena o outro pelo pecado, o outro também tem o direito de te condenar. A não ser que você não tenha pecado. Que você sabe, quando você tá passando na rua, você não dá aquela olhadinha pro irmão, não dá aquela olhadinha pra irmã que passa do seu lado, sabe? Quando você vê uma pessoa próspera, você não cobiça as coisas dela. Ai, eu que devia ter isso. É eu que sou merecedor. Sabe? Quando a gente mente, eu vou mentir aqui. Meu patrão pediu pra me mentir, eu vou mentir, por favor, porque eu não posso perder meu emprego. Ou eu vou mentir pra cobertar o meu filho, ou eu vou mentir pra cobertar o meu esposo, a minha esposa. Tudo isso é pecado. É pecado. Entendeu? É pecado. E as pessoas acham que não. Que isso não. Que o pecado é se prostituir, o pecado é você ser a homossexualidade, que o pecado é roubar, é matar. Mas a gente peca no pensar quando cobiçamos o próximo, quando mentimos em favor de alguém, para favorecer alguém, quando encobrimos alguma coisa, por exemplo, quando é na nossa família, quando acontece alguma coisa muito grave na nossa família que a gente não quer expor, assim, né? A gente muitas vezes encobre aquilo. Isso é pecar. E pela lei nós deveríamos ser apedrejados. Nós deveríamos ser condenados por isso. E aqui vai falar que não há diferença entre judeus e gregos, não há diferença entre circuncidados e não circuncidados, em civilizados e selvagens, em escravos ou pessoas livres. Porque Cristo está em tudo e em todos. Cristo está em tudo e em todos. Mas nós somos prestes no julgar, nós somos prestes no falar, no condenar, né, a atitude do outro. Porque você está vivendo uma vida errada, você vive uma vida que você bebe, você se prostitui, você faz isso, você faz aquilo. Realmente, você deve ser condenado por isso. Mas aí, você que está me julgando, como é que tá? Você tá com tanta pedra na mão, como é que você tá aí? Como é que tá a sua vida? Porque eu tô sendo condenado, mas também vai ter o seu julgamento, né? E as pessoas têm essas coisas. Eu achei esse versículo muito interessante. Cristo está em tudo e em todos, né? E o evangelho de Jesus é um evangelho do amor. O primeiro mandamento que Jesus deixou foi amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo foi e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu desejo para o meu próximo que ele vá para o inferno, ou que ele tenha uma morte de pedrada, imagina você tomar uma pedrada atrás da outra até você morrer, ou até mesmo a morte de cruz.
que era uma morte para envergonhar. A morte de cruz, além dela ser uma morte cruel, desumana, porque é muito desumano. A crucificação ela é desumana, você cravar pregos na mão, nos pés, deixar a pessoa seminua, porque o intuito da morte de cruz era expor a vergonha e deixar a pessoa exposta ali para que quem passasse na rua visse que aquele era um pecador, que era um criminoso. Naquela época não podia se mostrar o corpo. E as pessoas que eram mortas de cruz eram crucificadas seminuas para expor a vergonha, levando, né, ao desprezo. Esse é o intuito. Né? E a pessoa ficava ali pendurada, seminua, debaixo do sol, da chuva, até que ela morresse. E detalhe, uma morte lenta, cruel. Cruel. Mas é muito fácil eu crucificar o outro. É muito fácil eu colocar o outro na cruz. Porque eu não tô sentindo nada. Foi o que o povo fez com Jesus. Não, solte Barrabás, crucifique Jesus. Ah, Jesus curou o cego, ele falou que tem perdão para prostituta, ele levantou o coxo da cama, ele tirou Lázaro da caverna, tirou Lázaro lá da gruta, ressuscitou, mas é ele que merece. Ele que merece a morte de cruz, ele que merece ser exposto à vergonha e ao desprezo, né? E as pessoas gostam muito de fazer diferença. Nós estamos na igreja, nós pregamos o teu nome. Eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro. E aí? Mas você é tudo isso, mas você tá amando o próximo? Porque a misericórdia chegou para você na sua boca. Você fala, a misericórdia chegou para mim, os meus pecados, eles foram apagados. Né? Porque as pessoas têm muito disso, quando elas se convertem, elas esquecem de tudo que fizeram. Né? E a gente também não pode ficar preso às coisas que a gente fez. Mas a gente está disposto a perdoar o nosso irmão? Porque às vezes a gente quer corrigir muitas pessoas. A gente quer um mundo muito correto, mas a gente esquece que a gente pega no pensar, no falar, no agir. E para Deus, a Bíblia diz que pecado é pecado. E que Deus não faz. E aqui ele vai falar que não faz diferença. Se você tá na igreja e pecou, então tem que fazer. Jesus vai passar um paninho ali para você, porque você tá na igreja todo dia, você tá pregando. Mas aí você é ríspido com seu filho, você é ríspido com seu marido, você trata o seu marido mal, o seu filho mal, né? Você é uma pessoa que faz fofoca, você é uma pessoa desprovida de amor quando a pessoa precisa de você. E aquelas pessoas que não são capazes de ajudar o próprio sangue, gente, vão ajudar a quem? Quem da rua que elas vão ajudar? A não ser para aparecer. E Jesus fala, um mandamento que eu vos dou, amarás o próximo como a você mesmo. Quando Jesus fala isso, ele dá uma condenação, sabia? Isso é uma condenação. Estamos condenados a isso, a amar o próximo. Sabe por quê? Porque o que eu fizer com você, que é meu coleguinha, é o que eu mereço de volta pra mim. Então, se eu mentir a seu respeito, eu mereço que mintam sobre mim. Se eu te roubo, eu mereço ser roubado. Porque é o amor. Porque é o que eu desejo pra você. Quem ama só deseja o bem. Muito difícil alguém falar que ama e desejar o mal. Um pai tinha duas escolhas pra fazer. Escolher qual dos dois filhos ia pro céu. Um ia pro céu e outro pro inferno. Falou, e aí? O que você escolhe? Qual vai ser o seu julgamento? Sabe qual foi a resposta dele? Eu prefiro ir no lugar deles. Leve os dois. Vai me custar tudo na vida. Eu vou perecer pela eternidade. Mas o meu amor é tão grande que eu prefiro ir no lugar deles. Isto é amar o próximo. Amar o próximo não é você condenar, não. Não é você julgar, não. É você corrigir. Mas não condenar. Condenar, sabe? A uma eternidade de sofrimento. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer nisso. Entendeu? Então pense sobre isso. E o mandamento que Jesus quer que você cumpra, a ordem que ele te dá hoje. Ama o teu próximo. Principalmente os seus inimigos. Eu tô tentando, tá, gente? Eu falo aqui porque eu tô tentando. Tô pedindo a Deus, né? É difícil, mas temos que amar. Amar, perdoar. Que quem julga é Deus. Ele é o justo juiz. Que você fique com essa palavra, que essa palavra possa te alcançar e possa te abençoar.
Em nome de Jesus.